eu só aumentar aqui o volume. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Vou mostrar para vocês que já está aberto. Nesse caso, na semana... Deixa eu só carregar aqui. Nessa semana, a gente vai tratar da estrutura de decisão. Então, a gente vai aprender... Deixa eu só permitir aqui. Utilizar uma estrutura que vocês terão que utilizar quando vocês querem saber, decidir entre os valores verdadeiros e o valor falso. Então, eu quero saber os alunos que estão aptos comigo, que tiraram nota maior que 5. Eu quero saber separar lá, criar um código para separar os eleitores com mais de 16, com menos de 16, ou eu quero fazer um código para fazer a comparação do salário. Se o salário for 1.000, ele vai ter um aumento X. Se o salário for 2.000, ele vai ter um aumento Y. Se o salário for menor que isso, ele vai ter um aumento maior. Então, quando eu tenho uma estrutura de decisão, é quando eu vou fazer um comparativo, que eu vou ter um valor verdadeiro e um valor falso, tá? Então, até então, a gente só aprendeu o quê? A utilizar as estruturas lá, o printf para escrever na tela, o scanf para fazer a leitura via teclado, e quando for uma variável do tipo string, vocês têm que utilizar o gets. Então, basicamente, a gente só imprimiu, fez a relação de imprimir e a relação de ler do teclado. E aí a gente fez algumas operações básicas, soma, média, multiplicação. Então, alguns exercícios básicos que não utilizavam a estrutura de decisão. Então, a aula de hoje é para a gente tratar desse assunto aqui de estrutura de decisão. Aí vocês vão ter duas atividades avaliativas, que são aquelas duas atividades que valem 3 pontos, e vocês têm 2 tentativas para fazer. E aí, lembrando que na semana que vem eu já vou fazer a abertura da prova, já vou deixar até aberta a partir de hoje, né, que a semana que vem é só atividade avaliativa. Lembrando que a prova é baseada nesses exercícios que vocês fazem aqui, nessas questões, tá? Então, deixei as estruturas de decisão, os exercícios, e aí desses exercícios eu fiz a atividade avaliativa. Semana que vem, na quinta e sexta, eu vou estar de abono, mas se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá, na hora que eu estiver visualizando que eu receber a mensagem, eu respondo. E aí, as atividades do semestre, a partir do semestre que nós iniciamos, todos estarão abertas. Então, quem ainda não fez, quem ainda não concluiu ou fez só uma tentativa, aproveita esse tempo do recesso que vocês não terão aula virtual com ninguém, né? Que é no período do dia 21 até o dia que a gente retorna no dia 4. Então, de 21 até o dia 3, vocês estarão de recesso do Natal e do Ano Novo, e os professores também estarão de recesso do Natal e do Ano Novo. Então, quem está com atividade ainda pendente, vocês tiram para fazer nessa época, ou então fazem antes e vai curtir o Natal e o Ano Novo, né? Eu acompanho que muitos alunos já estão fazendo. E aí, lembrando, com essa atividade aqui, ó, com a semana de avaliação, a gente já vai ter 3 notas já. Só vai ficar faltando uma nota em janeiro, que é sobre estrutura de repetição. Então, a gente já fecha 3 notas. A primeira nota foi do tópico 1, do tópico de lógica e matemática, que vocês fizeram. A avaliação 2 foi de lógica de programação mais linguagem C, então vocês fizeram a atividade avaliativa, e a terceira avaliação que vocês vão ter é sobre estrutura de decisão. A quarta, estrutura de repetição. Outra coisa, eu já deixei aberto o tópico aí, no tópico 10, as estruturas de dados homogêneas. Esse capítulo aqui é um capítulo que são complementares, uma carga horária complementar, que já está aberto. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem visualizar o livro e fazer as atividades, podem estar fazendo as atividades a qualquer momento, tá? Então, isso aqui é uma atividade extra.
e vai ter um pontinho extra dessa atividade de avaliação aqui, de fixação. Então, essa atividade já está aberta, que é a aula complementar, tá? Que é para complementar a carga horária de vocês. E a gente, nesse tópico aqui, estuda sobre vetor, tá? É uma outra estrutura que a gente trabalha dentro da linguagem C também. Então, fiquem abertos, se vocês tiverem curiosidade de vir aqui visualizar o livro. Ah, terminei todas as atividades que já estão abertas. Posso fazer essa daqui? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, vamos para a aula de hoje. Alguma dúvida na estrutura do printf ou do scanf? Da aula anterior? Deixa eu, então, só fazer uma revisãozinha básica aqui, antes de entrar no conteúdo. Então, lembre-se que quando vocês utilizam o printf, deixa eu abrir aqui. Vocês vão dizer, entre aspas, o que você queira que escreve na tela. Então, a estrutura é printf, escreve o que você quer que apareça na tela, entre aspas, ponto e vírgula. Se eu quero que mostre uma variável, então eu declarei uma variável lá, aí vocês vão utilizar aquele %d, %c, se for caractere, %f. E no caso de string, vocês não vão utilizar lá o scanf, vão utilizar o gets. Como a gente vai fazer os exercícios hoje, aí eu vou fazer a revisão disso nos exercícios de vocês. Então, o printf é para me escrever na tela e o scanf é para me ler a informação do teclado. E o gets é para me ler uma informação que é uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres. Então, nome, disciplina, aí eu vou utilizar o gets. O endereço é por extenso, eu vou utilizar o gets. O nome do funcionário é uma string, então eu vou utilizar um gets. Lembra que caractere é só uma posição e string você determina a quantidade de posições. Bem, na aula de hoje a gente vai estudar a estrutura de decisão. Tá? A gente vai estudar o if e a estrutura do if. Então, quando que eu vou utilizar o if? Quando eu quero fazer uma comparação de dados e eu quero que essa me dê uma resposta quando a situação for verdadeira e quando a situação for falsa. Então, para isso que serve a estrutura de decisão. Tem a estrutura de decisão que a gente chama de estrutura de decisão simples. O que é isso? Eu só preciso utilizar o if. Então, ele só vai responder quando a condição for verdadeira. Então, lá no primeiro exercício do livro que eu pedi para vocês fazerem, vocês nem precisariam, só precisariam utilizar a estrutura de decisão simples. Então, se o número for maior que 10, imprima. Isso é uma estrutura de decisão simples. Eu só vou ter, nesse caso, a situação somente quando for verdadeira. E quando for verdadeira, atentar àquela condição, ele vai imprimir o que eu solicitei na tela. Então, para isso que serve o if. Então, eu posso utilizar o if sozinho? Posso utilizar o if sozinho, desde que eu queira que só escreva a resposta se a condição for verdadeira. Então, isso que é a estrutura de decisão simples. Eu só utilizo essa condição aqui, if. Então, se acontecer tal coisa, faça isso. Então, só vai executar o comando quando o caso for verdadeiro. E quando o caso não for verdadeiro? Aí a gente vai utilizar uma estrutura de decisão chamada de composta. O que a gente tem que utilizar quando a gente trabalha muito com estrutura de decisão? Vocês vão utilizar esses operadores que são maior que, menor que, igual, lembra que igual é 2 vezes, diferente, e pode utilizar o e, o ou quando eu tenho negação.
Lembra quando é E? Lembra da tabela verdade? Tudo V dá V. Então, para que ele printa quando a condição for verdadeira, as duas situações têm que ser verdadeiras. No caso do ou, só vai ser falsa quando as duas forem falsas. E quando você tem uma negação, significa que se você tem um resultado verdadeiro, na realidade, quando eu utilizo a negação, você tem um resultado falso. E vice-versa. Então, a gente vai utilizar muito esses comparativos, tá? Maior, maior, igual, menor, igual, igual, diferente, e o ou e o não. Quando que eu vou utilizar? Aí vocês vão analisar qual é a instrução lá do exercício. O que que o exercício pede, tá? Para vocês desenvolverem o código. Então, eu tenho um exemplo aqui bem simplesinho, ó. Então, declarei uma variável do tipo inteiro, chamada número. Aí eu mandei escrever no teclado lá, na tela lá, digite o número. Para isso, eu utilizei o printf. Mandei ler do teclado. Então, a estrutura do scanf é primeiro o tipo, né? %d, porque é um tipo inteiro. Depois, e comercial e o nome da variável que eu declarei aqui. Então, essa variável aqui tem que estar igual a que vocês declararam aqui. Se declarou diferente, não vai funcionar, tá? Então, o que eu fiz? Até aqui, ó, se eu fazer isso lá no meu código, o que ele vai fazer? Ele vai somente digitar um número e receber um número. O que eu vou fazer depois? Eu quero que ele imprima somente se o número for maior que 10. Então, para isso, eu vou ter que utilizar o quê? A condição. Então, se o valor que eu digitei lá, que o usuário digitou via teclado, for maior que 10, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir um número maior que 10. Depois, se o número for igual a 10, ele vai printar na tela que você acertou. Se o número for menor que 10, ele vai printar na tela que o número é menor que 10. Nessa estrutura aqui, eu desenvolvi meu código só com if. Mas eu poderia fazer esse mesmo código utilizando a estrutura de decisão composta, que é se, que é o if, e o else, que é o se não. Então, se essa condição não for verdadeira, eu vou fazer a outra condição, que é falsa. Então, nesse caso aqui, do exemplo, eu só fiz um exemplo só utilizando o if. Para ele mostrar os números maiores que 10, o número igual a 10, e para mostrar o número menor que 10. Então, o printf é para aparecer na tela lá. Lembra que o if, quando eu utilizo a estrutura de condição, eu não coloco ponto e vírgula, diferente quando vocês declaram a variável, o printf e o scanf. Então, eu vou iniciar meu bloco com as chaves. Então, abro chaves, fecho chaves. Então, é assim que vocês vão trabalhar quando estiver fazendo o if, com blocos que indicam o início da minha instrução e o final da minha instrução, tá? Não confunda com o bloco que vocês têm que fechar o programa, que é o main lá. Então, além do main, no if eu vou utilizar as chaves para abrir os blocos, e dentro dessas chaves é que eu vou escrever o que eu quero que imprima na tela. Depois, quando eu executar, eu vou ter, quando eu digitar o 9, vai aparecer essa instrução, quando eu digitar o 10, vai aparecer essa instrução, e quando eu digitar o 11, vai aparecer essa instrução, né? Porque ele vai comparar lá o número que eu digitei. Se for maior, ele vai imprimir. Se for maior, ele vai imprimir a última opção. Se for menor, ele vai imprimir a primeira opção. Então, ele vai imprimir uma tela somente. Aqui eu só pus para vocês verem quando eu digitar condições diferentes. E aí, a gente tem a instrução de decisão compostas, que é o que a gente mais utiliza, que é o if e o else. Então, em vez de ficar criando if, eu crio ifs para ele atender a condição que é verdadeira, ele vai fazer a primeira sequência de comandos,
E se essa condição não for verdadeira, ele vai fazer a segunda sequência de comandos. Então, eu poderia colocar aqui, ó, se o número for maior que 11, ele vai imprimir que o número é maior que 11. Se o número não for maior que 11, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir aqui embaixo que o número não é maior que 11. Então, eu faço o if e else para atender todo esse código aqui, ó. Todo esse código aqui. Então, o que vocês têm que lembrar? O if vai testar a condição. Se é verdadeiro, vai executar o bloco do if. Se não for verdadeiro, vai executar o bloco do else, tá? É assim que funciona. Se minha condição não for verdadeira, ele vai executar a segunda condição, que é o else, que é a condição quando vai ser falso. Então, o if atendeu, é positivo, verdadeiro o resultado, ele vai fazer a primeira sequência, vai fazer o que você mandar aqui. Se não, ele vai fazer a segunda sequência. Então, é assim que vocês vão trabalhar o if e o else. Então, lembrando, vocês não utilizam ponto e vírgula aqui, tá? Só no printf, scanf e na declaração de variáveis. Então, vocês vão colocar se a condição, abre chaves, coloca a instrução dos comandos que vocês querem que execute quando a condição for verdadeira, fecha, else, abre a sequência de novo de comandos para a condição que é falsa, tá? Então, ele coloca aqui, ó, antes da execução do if, ele só executa se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele nem executa e sai do fluxo lá. Quando eu utilizo o if e o else, ele faz a condição if, se for verdadeira. Se não for verdadeira, ele vai executar o comando do else. Então, basicamente, ele faz isso. Então, lá, aquele mesmo programa lá que a gente fez, digita o número, se o número for igual a 10, ele vai imprimir que é igual a 10. Se não for igual a 10, o número é diferente. Então, se for verdadeiro, eu faço a primeira ação. Caso não seja verdadeiro, eu faço a segunda ação. Então, basicamente, funciona dessa forma o if e o else. E aí eu posso ter várias condições dentro da estrutura, que é o que a gente chama de if, else e if. Então, eu fiz a primeira condição, ele vai executar se a instrução for verdadeira, se não, falso. Aí eu faço a segunda. Se essa condição aqui não for verdadeira, executo de novo. Abre um else, faça essa instrução. Se, vamos supor, se número for maior que 10, faça a condição. Se não, ele escreve tal coisa. Se o número for maior que 5, eu posso fazer essa instrução. Então, eu posso fazer um código com vários ifs e else dentro, tá? Então, sempre condição verdadeira, condição falsa. Aí eu abro novamente um if para vocês fazerem. Se não me engano, vai ter exercícios que vocês vão trabalhar com if, else e if, porque vocês têm que testar mais de uma condição. Quando vocês têm mais de uma condição para testar, vocês têm que utilizar essa estrutura aqui. Trabalhar com if, quando for verdadeiro, quando for falso. E aí vocês fazem de novo para testar outra condição, condições diferentes, que é o que a gente chama de if aninhado. Então, aqui, se o número for igual a 10, faça essa instrução. Se o número for maior que 10, faça essa instrução. Então, eu tenho um if, um else e um if dentro, tá? Então, para fazer o número, vou voltar aqui, ó. Um número igual a 10, ele vai fazer essa instrução aqui, ó. Se não, se o número for maior que 10, ela vai fazer essa instrução aqui. E aí a gente tem a estrutura de decisão múltipla. Eu vou fazer as duas com vocês. Que é o que a gente chama de switch case. Qual que é a diferença? Quando a gente trabalha com if, a gente trabalha sempre com verdadeiro ou falso. Então, faça a condição se é verdadeiro, faça a condição quando é falso. É isso que o if else quer dizer. Por isso que é a estrutura de decisão. Você vai decidir
se o resultado vai ser verdadeiro ou se o resultado for falso. Quando a gente trabalha com a decisão de múltiplo, do tipo escolha, o próprio nome está indicando. Eu vou escolher dentro de uma série de opções. Então, eu não trabalho com verdadeiro ou falso, eu trabalho com escolhas. Como é que é a estrutura do switch case? O switch case é mais fácil vocês compreenderem e a estrutura é mais fácil. Então, eu vou chamar o switch, vou criar uma variável, e aí o case eu vou declarar a variável. Então, quando ele digitar aqui um valor, que for essa estrutura aqui, valor 1, vai fazer essa sequência de comandos. Se eu digitar lá valor 2, ele vai fazer essa sequência de comandos. Se eu for digitar valor 3, ele vai fazer outra sequência de comandos. Então, ele vai executar conforme eu declarar, tá? Então, o número que eu declarar lá, ele vai executar. Então, para ficar mais claro, aqui, eu declarei uma variável do tipo valor, do tipo inteiro. Então, lembra que inteiro de 1 a 10, e aí, ou de 1 a 10 não, números inteiros sempre não vai ter parte fracionária. Posso ter inteiros positivos e inteiros negativos. Aí, o que eu faço? Eu peço para o usuário digitar um valor, então aqui é para escrever na tela lá, digite um valor, como é do tipo inteiro, eu vou pedir para ler uma variável %d, que é do tipo inteiro, e vai receber o nome da variável valor. E aí eu vou declarar aqui, ó, switch valor, mesma coisa do if. Abro chaves e fecho chaves e vou fazer o bloco de instruções aqui dentro. Então, o que ele vai fazer? Ó? Quando a pessoa lá digitar o 1, então vai aparecer lá para ele, digite um valor. Aí ele vai digitar aqui 1. O que vai printar na tela? Isso aqui, ó, valor igual a 1. Se ele digitar 2, o que vai aparecer na tela? Valor 2. Se ele digitar 3, o que vai aparecer na tela? Valor 3. Se ele digitar, não digitou nenhum desses números que eu falei, 1, 2, 3, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que você digitou valores diferentes de 1, 2 e 3. Então, aqui você tem uma opção para selecionar. Então, se ele digitar 1, vai aparecer isso. Se ele digitar 2, ele vai aparecer isso. Se digitar 3, vai aparecer isso. E aqui, quando você tem o switch, você só trabalha com inteiros ou caractere. Somente. Inteiros ou caracteres. No if, não. Você trabalha com qualquer um dos tipos. Então, eu posso trabalhar com float, uma variável do tipo float. Posso trabalhar com a variável do tipo string, mas dentro do switch, somente variáveis do tipo inteiro ou caractere. Lembrando que aqui, ó, esse break aqui é como se fosse para você quebrar, fazer uma pausa na estrutura. Posso fazer só utilizando esse case aqui? Pode fazer só utilizando esse case aqui. O que vocês vão verificar quando vocês tirarem o break? Que na hora que ele digitar o valor lá, aqui, ó, na hora que ele pedir para digitar o valor, vai aparecer o valor que você digitou e todos os outros. Quando eu utilizo o break, o que ele vai fazer? Ele só vai mostrar o número que eu apertar aqui. Então, se eu colocar 2, só vai aparecer 2. Se eu colocar 1, só vai aparecer 1. Se eu colocar um número diferente de 1, 2, 3, vai aparecer essa mensagem aqui. Então, essa que é a diferença. E aí eu posso fazer com N exemplos, desde que seja inteiro ou caractere. Então, eu posso fazer para ele escolher um. Acho que no exercício de vocês tem lá para escolher as opções lá do cardápio, da salada de frutas. Poderia pedir para ele escolher aqui os sinais. Então, eu posso fazer um exercício para estar fazendo essas estruturas, tá? Então, a diferença do if para o switch é isso. E aí a gente vai fazer os exercícios com as duas estruturas. Então, vamos lá. Vamos escrever um programa lá que leia um número e informe se ele é ou não divisível por 5. Vou abrir aqui o compilador. Só um instante. Vou minimizar aqui. Lembrando que... Deixa eu colocar aqui.
porque se vocês não lembrarem... Então, lembrando, no tópico 5, vocês têm o link do Dev aqui para vocês instalarem. Então, se vocês tiverem computador e quiser instalar o Dev, vocês podem instalar. Se a gente estivesse no presencial, nós estaríamos trabalhando no programa, tá? Aí, como o programa eu não consigo exibir a tela, ele compartilha o programa, mas a tela aparece preta no Meet, eu optei, ou tive, né, que optar por trabalhar com um compilador online, ou seja, que eu consigo projetar na tela para vocês. Mas vocês têm as duas opções. E aqui as orientações de instalação. Então, tem o passo a passo aqui para vocês instalarem. Isso no tópico 5. Se eu quiser utilizar o compilador online, basta vocês clicarem aqui no link. Quando vocês clicarem aqui, ó, ele já vai abrir lá uma página de navegação com o compilador. E aí, aqui, vocês têm que selecionar a linguagem C. E se tiver aberta essa janela aqui, só clicar na setinha que tem aqui, vocês conseguem fechar. Lembrando, a gente declara as variáveis que vocês vão utilizar aqui. Então, eu vou declarar uma variável do tipo caractere, porque a gente fez um exercício e não funcionou. E aí, eu vou testar de novo para ver se funciona agora. Declarei uma variável do tipo caractere. Isso aqui ainda não tem o exercício lá. Isso aqui é só para me verificar por que não funcionou, tá? Então, criei uma variável do tipo caractere chamada letra. Depois, o que eu vou fazer? Vou colocar um printf e vou pedir para digitar uma letra. Então, sempre que eu quero que escreva na tela, vou utilizar a opção printf. Se eu quero que tabula, barra invertida T. Se eu quero que pule uma linha, barra N, sempre a barra invertida, tá? Sempre a barra invertida. Como eu estou utilizando caractere, não estou utilizando string, então eu vou utilizar o scanf. Entre aspas, porcento, e o tipo de variável, C de caractere. Vou colocar a vírgula, E comercial, e vou colocar do mesmo jeito que eu criei o nome das variáveis, eu vou criar. Lembra lá que vocês não podem criar variáveis começando por espaço, nem por número, e nem por caracteres especiais. Tirando isso, você pode criar variável com qualquer nome que vocês queiram, tá? Se eu fizer até aqui, a única coisa que vai acontecer é que ele vai pedir para me digitar uma letra e vai ler uma letra, não vai aparecer nada na tela. Mas eu quero que apareça na tela, tá? Então, vou vir aqui no printf, vou colocar a letra. Porcento C. E aí, eu vou colocar vírgula fora das aspas. E aí, eu vou pedir para mostrar a variável. Então, o que eu estou fazendo? O que ele vai fazer? Onde tiver esse porcento C, ele vai colocar a informação que está nessa variável aqui, letra, tá? Lembrando que eu tenho uma chave aqui, ó, para abrir, uma para fechar. Então, se não tiver, ele não vai rodar. Deixa eu aumentar. Aqui ele deu espaço porque eu usei aquele barra T. Aqui ele pulou a linha porque eu coloquei o barra N, tá? Se eu tirar lá, aí o cursor vai aparecer aqui do lado. Apareceu aqui embaixo porque eu coloquei esse barra N aqui, ó.
Ele vai, esse barra N. Se eu tirar esse barra N, vai aparecer aqui do lado, tá? E aí ele vai colocar que a letra digitada foi a letra que eu coloquei. Então, quando eu uso esse aqui, porcento C, é para mostrar o valor que está na variável letra, que foi a variável que eu declarei, tá? Então, isso aqui foi o que... Para lembrar como é que vocês declaram as variáveis e como é que vocês leem as variáveis. Deixa eu só ver quem tá, só um instantezinho aqui, perguntando aqui. E aí a gente vai fazer a aula de hoje. Vou tirar aqui, tirar isso e tirar isso. Bom, vou colocar aqui o que ele quer que faz. Tudo aqui é resumido o que é para a gente fazer. Então, ler o número e informar se é divisível por 5 ou não, tá? Então, era isso que estava pedindo lá no primeiro exercício. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, declarar as variáveis. Vou declarar a variável do tipo inteiro e vou dar um número, um nome para a variável. Vou dizer que é número. Ponto e vírgula. Então, primeira coisa, eu vou declarar uma variável. Eu tenho duas maneiras de fazer esse exercício. Criando uma variável para pegar o resultado da divisão lá, e tenho como fazer ele já direto. Então, eu vou fazer das duas maneiras. Vou declarar duas variáveis aqui primeiro e depois eu mostro para vocês como é que vocês vão fazer direto. Então, criei uma variável número e criei uma variável chamada resto para pegar esse resultado aqui, tá? O resultado da divisão, tá? O resultado da divisão. O que eu vou fazer agora? Então, já declarei as variáveis. Agora, eu vou pedir para printar na tela. Eu vou usar o printf e vou colocar informe o número. Informe o número. Scanf, abre aspas, porcento, variável do tipo inteiro, porcento D, E, comercial, e aí o nome da variável. Por que eu não vou pedir para ele informar o resto? Porque o resto é uma variável que eu vou utilizar para pegar o resultado da operação. Então, nesse caso aqui, eu não vou declarar, não vou pedir para ele colocar o resto. É como se eu tivesse feito uma conta lá, para inserir o número e somar. Então, vocês criaram uma variável chamada soma para fazer isso, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai aparecer uma mensagem para mim digitar um número e ele vai ler a mensagem lá, o número que eu coloquei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a variável resto e vou dizer que é para pegar o número que eu digitei lá, a variável, e aí eu vou utilizar, nesse caso, eu não vou utilizar a divisão, ou seja, aquele traço de dividir aqui, ó. Por que eu não vou utilizar esse traço de divisão? Como é que eu sei que o número é divisível por
qualquer número, independente de ser 5, 6, quando o resto da divisão é zero. Então, se o resto da divisão for zero, significa que esse número é divisível por um número que eu determinar. Se o resultado deu diferente de zero, aí esse número não é divisível. Então, para mim, não me interessa me interessa o resultado final lá, o que sobrou da operação. Não me interessa o divisor lá, quanto que deu o resultado. Então, por isso que eu não vou utilizar o dividido. Eu vou utilizar aquela operação, que é o porcento, que é o que a gente chama de mod. Ou seja, me interessa o resultado da divisão, se é zero. Então, por que eu vou dividir? Nesse caso aqui, por 5. Então, ele vai pegar o número que eu digitar, vai fazer a divisão por 5 e vai olhar o resultado. Então, ele vai gravar o resultado aqui dentro dessa palavra resto aqui, ó. Dentro dessa palavra resto. O que eu vou fazer agora? Agora que vem o pulo do gato, que eu vou ter que dizer se ele é divisível por 5 ou não. Para isso, eu vou usar a condição if. Quando que eu sei que o número é divisível por 5 ou por qualquer outro número? Quando o seu resultado for zero. Então, o que eu vou fazer? Se o resto, ou seja, se a variável, o que tiver dentro dessa variável aqui, ó, for igual a zero, o que ele vai fazer? Vou abrir as chaves aqui embaixo. Ele vai dizer que vai escrever na tela. Deixa eu pôr mais junto. O número. Aí eu posso colocar porcento de é divisível por 5. Então, o que ele vai fazer de fato? Ele vai pegar e vai buscar esse resto aqui, ó. O que restou da divisão? Se o resto aqui for igual a 5, ou seja, se o número que eu peguei lá fiz a divisão por 5, o resultado deu 0, significa que esse número é divisível. Então, o que eu vou escrever? Que o número digitado, porcento D, é divisível por 5. Vou usar a vírgula e aí vou buscar a variável. Nesse caso aqui, eu quero que ele escreva o número que eu digitei lá. Então, vou pegar a variável número. Se não, o que ele vai fazer se essa condição não for verdadeira? Aí eu vou escrever mesma coisa. Vou dar um espaço aqui para não ficar pregado. Vírgula, e vou buscar lá o número. Então, onde tiver porcento D, ele vai mostrar o número. Que número? O que eu digitei, tá? E não a operação, o número que eu digitei. Então, o que ele vai fazer? Primeiro aqui, ele vai pedir para mim digitar o número. Depois, ele vai pegar o número que eu digitei lá e fazer a divisão por 5. E vai só olhar o quê? O resultado. Então, vai armazenar o resultado da operação. Então, vamos supor, se for 50 divisível por 5, ele vai pegar o resultado lá, 10, e o resultado que vai ser 0, né? O resultado da operação. Não vai ter nenhuma decimal, né? Não vai ter dízima. Então, o resto aqui vai ser 0.
Se o resto, a variável que tiver aqui, que ele armazenou, for igual a zero, ele vai printar na tela que é divisível. Se não, ele vai printar na tela que não é divisível, tá? Então, vamos executar. Deixa eu ver se eu esqueci de fechar. Abriu, fechou, abriu. Professora, Fale. O último print é que tá faltando no ponto e else vírgula, aí, professora, no print. o meu deu erro no else. Foi mesmo. Foi mesmo. Aqui? Isso. Você fez dentro? Fiz dentro, mas tá Se dando você erro. fizer dentro, se você fizer dentro, você não usa as chaves. Você Tá. pode fazer direto. Printf aqui, ó. Pega esse printf e faz aqui, aí depois na segunda linha else e printf. É porque que acontece? Como ele está dentro, ele não vai executar se for negativo. Era o ponto e vírgula. Obrigada. Então, vamos lá. Eu estava olhando lá as chaves. Então, informe o número. Então, vocês vão informar. Exemplo. 55, né? Vamos supor. Deixa eu aumentar aqui. Puxar. Aí ele vai dizer o número que eu digitei é divisível por 5, porque o resto lá deu zero. Se eu colocar um número que não seja, vamos executar de novo. Vamos supor, 37. Quando você dividir 37 por 5, o resultado não vai dar zero. O resto lá da operação não vai dar zero. Então, ele vai dizer que não é divisível por 5. Então, isso eu criei com a condição aqui resto. Mas poderia fazer direto? Poderia fazer direto. Como é que vocês poderiam fazer direto? Vocês poderiam... Se eu não utilizasse o else aqui, gente, ele não imprime se o resultado não for verdadeiro, tá? Se eu não usar o else, ele vai só colocar só a resposta lá quando o resultado for divisível por 5. Não vai colocar quando o resultado não for divisível por 5. Então, vamos fazer de outra maneira. Vamos tirar essa variável que resta. Ó. Só não vou tirar ela. Deixar o ponto e vírgula. E aí eu posso fazer direto, sem problema nenhum. Como é que é direto? Eu vou pegar lá a variável número e vou colocar. O 5 foi igual a zero. Eu posso fazer desse jeito aqui também, ó. Se o número, mod 5, ele vai fazer essa operação primeiro, depois vai comparar o resultado. Se o resultado for zero, ele vai printar na tela. Então, a única diferença é que eu não utilizei uma variável chamada resto, ou uma variável chamada resultado, ou uma variável para fazer essa soma aqui. Então, eu poderia fazer das duas formas também. Ele vai me dar o mesmo resultado, tá? A única coisa que eu fiz foi tirar a variável resto, ou não utilizar uma variável resto. Você pode também, quando for só um printf, usar desse jeito aqui, ó. Deixa eu só... Em uma... apaguei. Deixa eu ver se...
Nesse aqui ele deu erro. Ah, porque tem uma chave aqui. Porque você só tem uma linha, um if e else. Mas o ideal é que quando vocês tiverem mais de um if e else, vocês fazem na estrutura. Depois do if, abre colchete, fecha. Depois no else, ou colchete não, chave, no else faz, abre chave, fecha chaves. Por quando vocês forem fazer mais de uma estrutura de if, vocês não ficarem perdidos. Tá? Então, sempre abre, cada bloco abre uma chave, tá? Para o else e para o if. Mas ele funciona também, se vocês fizerem assim. Então, ele vai dar o resultado, se for divisível. E vai dar o resultado, se não for. Certo? Vamos fazer um teste, usando os blocos. Só que vocês vão fechar aqui. Nossa, é uma coisa perto outra. Aqui não, na linha de baixo. Então, o que eu fiz, ó, abri só no início e no final. Ele já dá um erro. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ó, abri e fechei. Aqui é do meio. Contei vírgula, não. Eu posso ir travessa de roda. O que ele diz? Ele tá esperando uma chave. Tá vendo aqui, ó? Tá esperando uma chave. Então, você pode fazer sem uso da chave, se você for fazer só uma linha, ou usa a estrutura. Abre, fecha, abre, fecha. Então, abre aqui, eu vou... Abre aqui. Fecha aqui no else. Abre outra aqui no else. E fecha uma aqui. Para cada bloco, uma chave. Esse está fechando esse, o if, e esse está fechando o else. O raciocínio, gente, vocês ficaram com alguma dúvida no raciocínio? Que vocês queiram perguntar Não. desse exercício antes da gente passar para o próximo? Tá, vamos para o próximo. O que era o próximo? Ah, deixa. Será que eu consigo copiar pra lá? Deixa eu pegar. Então, lembrando, quando eu quero fazer um comentário que é mais de uma linha, barra, asterisco, fecha o asterisco, barra. Tudo que tiver aqui não vai ser executado, tá? Vou tirar aqui. Então, o que ele quer?
que a gente escreve um programa que lê um caractere. Depois que ele lê um caractere, ele forma o símbolo, tá? Então, para fazer isso, a gente não vai utilizar o if, vamos utilizar o switch case, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar um caractere, tá? Então, vou chamar de letra, então, de CH, vou dizer letra. Então, para declarar um caractere, char, e o nome da variável. Se for uma string, char, o nome da variável, e aí vocês têm que colocar o tamanho, entre colchetes. Então, isso aqui vocês estão declarando uma string. Aqui vocês estão declarando um caractere. Só para vocês lembrarem, tá? Então, char, que é o tipo, né, que é caractere. Se for string, o nome da variável, que é o nome que vocês criaram, lembrando que não pode começar por número, nem espaços, nem caracteres especiais. E entre o nome que vocês criarem, não pode ter espaço também. O underscore pode começar, o underline, porque esses aí são considerados, é considerado letra, né? Então, declarei a variável do tipo caractere. Depois vou pôr aqui, printf, para ele ler a letra, né? Ponto e vírgula. E aí vou utilizar o scanf, porque aqui eu estou trabalhando com caractere, então posso utilizar o scanf. E comercial. E o nome da variável, que poderia ser qualquer nome. Se eu quisesse chamar aqui de CH. Aqui também eu teria que declarar CH. Então, do jeito que vocês declararem lá, o nome da variável, vocês têm que chamar a variável. Então, aqui eu só estou pedindo para ele digitar, e aqui eu estou pedindo para ele ler a variável, tá? Depois, vou utilizar o comando lá, switch. Quem que eu vou chamar nesse switch? Quem que ele vai ter que digitar lá? Não vai ser o símbolo que vai ficar armazenado dentro da variável CH. Então, aqui eu vou chamar o CH. Se eu tivesse colocado lá o nome valor, vocês iam chamar aqui valor. Se lá eu colocar o nome letra, aqui vocês vão chamar a letra. Abro chaves, aqui não tem ponto e vírgula, no switch. E aí eu vou colocar. Primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Como eu estou trabalhando com caractere, eu vou utilizar aspas simples, tá? Então, se ele digitar o ponto lá, porque eu estou pedindo para ele digitar o símbolo de pontuação, nesse caso aqui, eu não vou colocar o número 1, nem o número 2, nem o número 3, nem o número 4, igual no exemplo. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele digitar um símbolo de pontuação. Se eu tivesse colocado aqui, digite um valor ou digite um número, aí eu colocaria aqui, case, aí eu não precisaria da aspas simples, porque não é caractere, né? Poderia colocar um número, case 1, case 2, case 3, case 4 e assim sucessivamente, tá? E aí eu vou dizer o que é para imprimir na tela. printf, ponto final. Porque eu quero que ele imprima na tela o ponto. Vou dar um barra N aqui para quebrar. E vou dar um ponto e vírgula. Vou fazer a primeira vez sem o break, para vocês verem a diferença, e depois eu faço colocando o break, tá? Aí eu vou fazer isso para os outros sinais. Então, se eu quiser que ele coloque ponto e vírgula. printf, ponto e vírgula.
e vírgula. Se eu quero que ele coloque vírgula, printf, vírgula. E assim sucessivamente. Posso colocar todos os tipos de ponto que ele digitar. Aí eu vou colocar default para quando ele não digitar nenhum. Então, printf, eu coloco não. Opa, esqueci as aspas. Né? Não é sinal de pontuação. No dev tem como vocês utilizarem acento. Depois eu vou mostrar como é que vocês fazem lá para utilizar uma biblioteca, tá? Não é sinal de pontuação. Então, o que ele vai fazer? Quando eu rodar aqui, ele vai pedir um símbolo de pontuação. Então, se eu colocar ponto, aí ele vai apresentar aqui para mim, ó, todas as opções. Ó, ponto final, ponto e vírgula, e não é sinal de pontuação. Então, o que eu faço para não exibir tudo? Aí é que eu vou utilizar o break. Então, o break é como se fosse uma interrupção. Então, eu coloco break, ponto e vírgula. Aqui eu coloco break, ponto e vírgula. Aqui eu coloco break, ponto e vírgula. Aí eu vou digitar um símbolo. Aí ele vai me dar a resposta só do símbolo. Então, se eu colocar vírgula, ele vai trazer a vírgula. Se eu colocar lá ponto e vírgula, ele vai colocar ponto e vírgula. Então, vou dar aqui para vocês. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, ele só vai me trazer o ponto e vírgula. Então, a diferença do switch case é vocês vão utilizar quando vocês querem mostrar valores. Só isso. Então, vocês não vão trabalhar com verdadeiro ou falso. Então, faça quando for verdadeiro, faça quando é falso. Então, nesse caso, é só vocês declararem lá, e a variável aqui sempre vai ser do tipo caractere ou do tipo inteiro. Então, o que eu fiz? Criei uma variável do tipo caractere, porque eu quero que ele leia a letra, coloquei lá para o usuário digitar. Então, quando o usuário digitar ponto, vai exibir isso aqui. Quando ele digitar ponto e vírgula, vai aparecer isso. Quando ele digitar vírgula, vai aparecer isso. Se ele não digitar nenhuma dessas opções, então, se eu colocar aqui, ó, exclamação, aí ele tem que dizer que não é sinal de pontuação, porque não está dentro dessas que eu coloquei como opção. Então, a mesma coisa, se fosse um valor, aí vocês iriam colocar aqui tipo inteiro, valor, aí se fosse 1, ele faz essa ação, se for 2, ele faz essa ação. E aí pode ser qualquer número, gente. Se eu quiser começar por 20, se eu quiser começar por 100, se eu quiser começar por 200, sem problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é que aqui ele vai mostrar as opções à medida que o usuário vai colocar aqui. E no caso do if e do else, vocês não, ele vai executar, vai mostrar uma condição, quando ela for verdadeira, um resultado, e vai mostrar outra instrução quando ela for falsa. Por isso que a gente utiliza o if e else. Alguma dúvida aqui, gente? Deixa eu olhar se vocês perguntaram alguma coisa aqui no chat, porque como eu estou fechada aqui, ou quiserem abrir o microfone. Sim, Guilherme. Quando você faz no dev, eles mudam de cor, tá?
Aqui você tem o quê? As palavras reservadas. Então, o switch, o case, o break, eles são palavras reservadas. No caso, o printf, são as estruturas do programa. Deixa eu abrir aqui, que como eu estou utilizando o compilador, que eu já te falo como é que no dev aparece. Então, eles mudam de cor, sim, tá? Para mostrar para vocês que alguns são estruturas do próprio código, tá? Então, é para você saber definir. Deixa eu abrir um exemplo aqui, que eu já te falo, no dev. No dev, geralmente, o que está escrito dentro do print, ele fica em azul, tá? E o parênteses, no caso, as chaves, elas ficam em vermelho. E as bibliotecas em verde. Deixa eu ver se tem alguma outra cor. Não, basicamente é essa. No dev você vai ter o negrito, que é o preto escuro. Então, quando você declarar as variáveis int, float, char, ele fica mais escuro, ele fica um preto negrito. E quando vocês forem declarar as estruturas também for, if, né, quando a gente for estudar a estrutura de repetição, já as estruturas dentro do parênteses, o %d, o que você utiliza dentro do scanf, ele fica em azul. E as instruções, tipo os operadores, ponto e vírgula, maior, incremento, que a gente vai utilizar ainda mais quando for utilizar a estrutura de repetição, aí esses vão ficar em vermelho. E quando você faz o comentário no programa Dev, ele vai ficar em azul, tá? Mas ele sempre vai ficar colorido mesmo. Por causa da estrutura do código. E fica mais fácil você visualizar. E também para corrigir, né? Fica mais fácil. Então, ele vai ficar mais ou menos essas três: azul, verde, vermelho e o preto mais escuro. O printf lá vai ficar preto normal. Já as variáveis que você vai declarar int, aí ele vai ficar em negrito, porque aí já são palavras reservadas, né? Então, ela fica diferente. Então, se vocês instalarem, vai ficar dessa forma, tá bom? Podemos... Alguma dúvida nesse exercício, antes de eu passar para o próximo? Não, tá tranquilo. Tá, vamos fazer mais um de if. Espera aí. Deixa eu só pegar. Abrir aqui. Isso, eu acho que não tá, não. No slide. Espera aí. Deixa eu só copiar a pergunta. Vai dar certo. Espera aí. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, o que ele no código pede? Para ler um número inteiro,
Então, ele vai receber o número do teclado e vai verificar se ele está compreendido entre 20 e 80, tá? Então, ele está no intervalo de 20 até 80. Se o número que foi digitado estiver dentro desse intervalo, tem que aparecer na tela essa mensagem: o número está no intervalo. Se não, se ele não tiver nesse intervalo, tem que aparecer que você errou e aí para tentar novamente, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma variável. Um número. Preciso mais de uma variável? Nesse caso, se eu analisar aqui, o que ele pede, eu não preciso, porque ele não está pedindo para mim somar, ele não está pedindo para mim multiplicar, ele não está pedindo para mim dividir, ele não está pedindo para mim calcular o percentual. Então, ele só está pedindo para mim ler o número e dizer se ele está entre 20 e 80, e se ele não tiver entre 20 e 80, imprimir. Então, eu não preciso, nesse caso, declarar outra variável, tá? Porque não vai ter função de armazenar nada. Então, eu só preciso declarar a variável do tipo inteiro, tá? Nesse caso, porque ele pediu do tipo inteiro. Então, aqui eu vou colocar printf, tem que pedir para o usuário informar um número lá. Porque se eu não colocar o printf, o que vai aparecer? Vai aparecer uma tela preta lá. O que o usuário vai fazer? Se você não der a instrução, ele não vai saber o que vai fazer. Então, por isso que eu tenho que mandar escrever na tela para o usuário saber o que ele vai ter que responder. Quando eu inicio o número, aí não. Então, vamos supor, se eu já quero iniciar essa variável. Como é que eu inicio uma variável? Eu coloco o sinal de atribuição e digo o valor. Então, nesse caso aqui, eu não preciso pedir para o usuário informar o número, porque eu já estou dando o número. Lembra lá os conceitos de variável? O que você tem a variável? Você tem lá um armário com várias gavetas. Na gaveta eu coloquei o nome de número. E dentro dessa gaveta, eu estou dizendo que tem um valor lá dentro já, que é o valor 10. Então, quando eu coloco assim, eu já estou atribuindo um valor para a variável. Aí eu não preciso usar esse printf aqui, ó, porque eu já estou dizendo que é para começar o meu programa, o meu código, com o número 10. Então, nesse caso aí, eu não preciso pedir para o usuário digitar nada, porque eu já iniciei. Então, vai ter alguns exercícios, principalmente quando a gente começar a estrutura de repetição, que vocês vão ver que vocês vão ter que inicializar a variável. E aí, quando a gente inicializa a variável, eu não preciso pedir para o usuário digitar, porque ó, imagina que eu já dei um número. Naquela variável número, o valor é 10. Não precisa do usuário digitar nada. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que na variável número, ele vai aguardar o número 10. Como eu quero que digita, eu não coloco assim, só declaro a variável. E aí, eu preciso usar o printf para o usuário saber que ele tem que digitar alguma informação, tá? Aí, eu vou usar o scanf. Como eu estou utilizando lá inteiro, %d, vírgula, e comercial, número. Então, lembre-se lá, eu estou colocando número porque eu coloquei aqui número. Se eu colocasse aqui N1, aí aqui eu chamaria N1. Então, do jeito que vocês colocarem aqui, é o jeito que vocês vão chamar a variável, tá? Então, o que ele vai fazer até aqui? Ele vai pedir um número e vai guardar o número que você digitar dentro dessa variável aí, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, a comparação. O que eu preciso? Que o número seja maior que 20, maior ou igual, deixa eu ver como é que ele colocou.
tem que estar compreendido entre 20 e 80, ou seja, o 20 e 80 tem que estar dentro dessa estrutura, tá? Então, o que eu vou colocar? Como é que eu chamei a variável que vai gravar o valor do número? Nesse caso aí, eu chamei de N1. O que esse N1 tem que ser? Maior ou igual a 20. É a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Então, tem que ser maior ou igual a 20. E, que eu represento dessa forma, porque eu preciso das duas condições, que ele esteja entre 20 e 80. Vou pegar a variável de novo, N1, e vou dizer que ela tem que ser o quê? Menor ou igual a 80. Então, a minha condição vai ser verdadeiro quando a primeira condição aí, o N1, for maior ou igual a 20, e ele tem que ser menor ou igual a 80. Tem que cumprir as duas. Lembra lá, tudo V dá V. Então, exemplo, 21. 21, ele não é maior que 20? Verdadeiro. 21 é maior que 20. E ele é menor que 80? É menor que 80, então é verdadeiro. As duas condições são verdadeiras, o que ele vai printar na tela? Vou abrir a chave. Abrir a chave e vou escrever 20F. Vou escrever o quê? Você acertou, né? Um negocinho. É, você acertou. Você... Ah, vou tirar o acento, depois eu mostro. Você acertou. O número está... Aí é com vocês. O que vocês querem que apareça lá. Nesse caso aqui, ó, se eu quiser só que imprima isso, eu não preciso usar aquele porcento de para mostrar o número, tá? Mas se eu quiser, vamos supor, eu quero que apareça o número lá. Então, eu coloco aqui porcento de, porque eu estou trabalhando com inteiro. Aí eu mando aqui exibir o número. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número que eu digitar aqui e vai colocar o número 21 está no intervalo entre 80 e 20. Mas se eu não quiser, sem problema nenhum, tá? Eu só estou colocando para vocês lembrarem que quando vocês querem que mostre valor, vocês têm que colocar aquela porcento D, se for inteiro, porcento F, se for float, porcento C, se for caractere, e porcento S, se for string. Não esqueçam disso. Bom, e se a condição for falsa? O que a gente vai escrever se a condição for falsa? Tente novamente, né, que ele colocou lá. Deixa eu ver. Você errou, tente novamente. Você errou. Tente novamente. Ponto, vírgula. Se eu quiser dar espaço, depois ou antes, eu posso usar o printf barra nn lá, ou barra n, se eu quiser que pule alguma coisa, tá? Vamos lá. Então, ele vai pedir para mim informar um número. Eu vou informar 12. Aí ele vai dar, você errou, tente novamente. Por quê? 12 é maior ou igual a 20? Não, então a condição aqui já é falsa. Então, se uma das condições for falsa, não executa. Lembra lá do E. Para a condição ser verdadeira, os dois têm que ser verdadeiros. Por isso que a gente estuda a tabela verdade. Depois, se eu digitar aqui
31. Deixa eu aumentar aqui. Aí ele vai dar que eu acertei, porque o número 31 está entre o intervalo de 80 e 20. Aí, ó, 31 é maior ou igual a 20? Verdadeiro. 31 é maior ou igual a 20. 31 é menor ou igual a 80? Verdadeiro. O 31 é menor que 80. Então, se os dois casos é verdadeiro, ele vai printar na tela. Então, para imprimir, ele tem que ser menor que 20 e menor que 80. Alguma dúvida aqui, gente? Na declaração, ou no E, ou nos print? Não, tá tranquilo também. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Esse aqui eu acho que eu vou ter que digitar, porque eu acho que eu não tenho ele aqui. A gente faz mais um, aí eu libero vocês. Aí, quem quiser tirar alguma dúvida, deixa eu só copiar aqui. Deixa eu dividir aqui, porque senão fica muito... Então, o que ele quer? Você vai entrar com o nome e vai imprimir o nome somente se a primeira letra do nome for A, ou seja, a inicial começar com A, maiúscula ou minúscula, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro que a gente não vai trabalhar com inteiro. Então, vocês não têm dúvida, eu vou apagar aqui, tá? Depois eu disponibilizo esses exercícios lá para vocês fazerem. Então, primeira coisa. Ele está pedindo um nome, então não vou trabalhar mais com a variável do tipo string, do tipo char, nem do tipo inteiro. Vou trabalhar do tipo caractere, vou trabalhar do tipo string. Então, lembra, char, o nome que eu criar, que pode ser nome, que pode ser funcionário, que pode ser endereço, e o tamanho. Vou dizer que você pode digitar um nome até 20 caracteres. Então, é assim que vocês vão declarar uma variável do tipo string. Ah, mas eu não quero nome aqui, quero colocar outra coisa. Sem problema nenhum. Codinome, código, qualquer login, o que vocês quiserem, vocês podem substituir aqui no nome da variável, tá? O nome é vocês que criam, lembrando, seguindo aquelas regras lá. Aí eu vou colocar printf, abro, aí eu vou pedir para colocar o nome. Vou colocar aqui, informe, nome. Vocês vão usar o gets, lembrando que aqui ele dá um erro, mas executa, sem problema nenhum. Nome, ponto e vírgula. Quando vocês forem usar o dev, ele não vai dar erro, tá? Então, o que eu fiz até agora? Eu só declarei o nome para receber uma variável do tipo nome, e aí o usuário vai digitar lá o nome. Agora eu vou para a condição. Se. Qual que é a minha condição? O nome. E aqui vocês têm que estar atentos, por quê? Lembra lá quando a gente representou lá a diferença de caractere para a diferença de string? Que eu fiz até com vocês os quadradinhos das posições. Lembra lá que a gente tinha 0, 1, 2, 3 como posição. Deixa eu ver se eu abro aqui o
o outro slide, que aí vocês recordam, que eu acho que eu não pus nesse. Que esse de C. Só um instante. Deixa eu abrir aqui que vocês vão recordar. Nossa, hoje meu computador tá tão... E tá armando uma chuva aqui que vocês nem imaginam. Só um instante. Deixa eu ver se... aqui. Eu vou tirar essa tela aqui. Vou exibir a outra, só para vocês lembrarem. Esse aqui é a janela. Aqui. Já aparece para vocês? Então, lembrem lá. Deixa eu ver se está apresentando para vocês. Tá sim. Tá, então vamos lá. É porque como eu estou na outra tela, eu abri uma janela. Então, o que vocês têm aqui, ó? Caractere, você tem uma posição. Quando a gente tem o string, vocês têm 6 posições. Então, eu armazenei aqui, ó, 6 quadradinhos. Lembrando que a gente começa a endereçar aqui com 0. Então, quando eu falo que eu tenho 6 posições, significa que na numeração eu tenho a posição 0 até a posição 5. Isso aqui vocês vão entender melhor quando a gente estiver trabalhando com vetor. Então, o que eu quero que vocês entendam, porque vocês têm que entender isso para a gente conseguir fazer o exercício. Você, né, a posição... Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém pediu para entrar. O que eu tenho aqui? Na posição 0, eu tenho a letra L. E assim sucessivamente. Na posição 1, o U. Na posição 2, o I. Na posição 3, o Z. Então, o que eu quero dizer? Quando eu armazenei lá no código, no caso do código, 20 posições, significa que eu fiz 20 quadradinhos daqui, 20. E aí, o primeiro quadrado vai ser numerado com 0 e o último quadrado vai ser numerado com 19. E aí, vocês vão ter 20 espaços, tá? Porque a gente começa a endereçar a partir do 0. Então, por que vocês têm que entender isso? Porque ele quer que quando a primeira posição aqui, ó, do nome for igual a A, para você imprimir. Então, eu tenho que dizer para ele qual que é essa posição. Então, nesse caso aqui, a posição, nesse caso, da inicial vai ser 0. Se eu pedisse assim, ó, mostra para mim a terceira letra, aí vocês iam me dizer que a terceira letra é a posição 2, porque eu começo a contar de 0. Se eu pedisse a quarta letra, você ia me dizer a quarta letra seria a posição 3, porque a gente começa a endereçar de 0. Então, vocês têm que entender isso para vocês saberem qual o vetor que você, qual a posição que vocês vão visualizar para o exercício dar certo. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a primeira posição, que é a posição 0. Mas eu poderia trabalhar com qualquer posição. No caso das que eu declarei. Então, no exercício, eu vou declarar 20 posições, vocês podem trabalhar da posição 0 até a posição 19, que aí vai dar os 20 quadradinhos, os 20 espaços alocados, tá bom? Então, vamos voltar para o exercício. Deu para entender aqui, antes da gente voltar para o compilador? Sim. Então, vou voltar para o compilador. Então, deixa eu voltar aqui.
Então, ele quer que você informe, só print na tela, se a inicial da letra for A, tá? Então, é isso que a gente vai dizer. Então, o nome, na posição 0, que é a minha primeira posição, tem que ser o quê? Igual a letra A. Vou pôr a letra A maiúsculo. Além disso, eu tenho que dizer que pode ser maiúsculo, a letra A maiúscula, ou minúsculo. Então, pode ser um ou outro, tá? Então, lembra-se lá da condição de do ou. Deixa eu só acender a luz aqui que tá ficando escuro. Porque o tempo fechou aqui, e tá bem, porque tem hora que não dá nem para a internet vai embora. Então, a gente vai usar o ou, que eu represento dessa forma aqui, ó, com os dois tracinhos. E vou dizer o nome na posição 0 vai ser igual. Lembra que a gente está na linguagem C, se eu colocar só um sinal, é atribuição, não é sinal de igual. Aspas simples, porque eu estou trabalhando com caractere, letra A. Então, o que eu estou dizendo? Oh, fiz um lugar errado. Não é aqui não, é aqui embaixo. Aqui, no if. Então, o que eu estou dizendo? Se o nome, ele vai ler o nome que eu digitar. Se na posição 0, na primeira posição, tiver letra A maiúscula, ou se nessa posição 0 aqui tiver letra A minúscula, o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela. Então, vou dizer aqui, printf. Se eu quiser só colocar aqui porcento S e escrever aqui nome, o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela o nome da pessoa. Se eu quiser só encerrar por agora, encerrar aqui, eu não preciso nem concluir. Se não, aí o que vai acontecer? Não vai aparecer nada. Ele só vai imprimir se o nome começar por A. Então, aqui, ó. Mas se eu quiser colocar o else aqui para ele aparecer. Então, se eu colocar aqui, ó, Carlos. Ele não informa nada, tá vendo? Não printou nada na tela. Por quê? Mas se eu quiser colocar aqui, ó, para ficar bonitinho, né? Vamos colocar aqui. Fecho aqui. Se eu quiser utilizar sem as chaves, é só colocar tudo junto, tá? Colocar esse printf aqui, ó. Quando você quer andar depressa, o negócio não rola, joga esse printf para cá. Porcento S. Home. E aí eu coloco aqui. Else. Printf. Mas nem precisaria, tá?
Se eu não quiser colocar essa informação aqui, nem precisaria, porque lá no código ele nem pede. Na realidade, ele só pede para escrever se as iniciais começam por A. Então, se eu colocar aqui Carlos, ele vai escrever agora porque eu pedi para escrever, né? Não, o nome digitado não começa por A, mas porque eu pedi para escrever. Agora, se eu colocar o outro nome, então, Ana, ele vai imprimir na tela, Ana. Então, aqui, ó, é um exemplo de quando vocês precisam utilizar o OU. Então, lembra a diferença do E. O E, as duas condições têm que estar verdadeiras. No OU, você não tem, aqui pode ser com A maiúsculo, ele vai imprimir. Se eu escrever com A minúsculo, ele vai imprimir. Então, se eu escrever o nome aqui com A maiúsculo, ele vai imprimir, porque pode ser um ou outro. Então, uma condição ou outra condição. Então, uma condição pode ser verdadeira, outra falsa. Lembra lá que quando você usa o ou, tudo F dá F. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Então, vou pedir para vocês depois fazerem os exercícios, tá? Vocês vão ver que no questionário eu coloquei muito exemplo com código para vocês analisarem os códigos. Se tiver dúvida, não deixe de perguntar, pode perguntar no WhatsApp ou no fórum, mas não deixe de perguntar. Tentem fazer, porque à medida que vocês vão fazendo esses detalhezinhos, igual tem vezes que eu esqueço de pôr um ponto e vírgula, igual vocês falaram hoje, que eu tinha esquecido de pôr um ponto e vírgula, estou aqui meia hora caçando o que era que estava errado. Ou algum caractere, pode mandar a tela e perguntar por que não está dando certo, sem problema nenhum, tá? Eu quero que vocês façam para aprender, tá? Então, sem problema nenhum, vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Então, lembre-se, essa semana vocês vão fazer as atividades e na semana que vem eu já vou deixar liberado para vocês a avaliação. A semana que vem não, já vou abrir agora sexta-feira. Terminando aqui, eu já abro lá, tá bom? E qualquer dúvida, quando vocês for fazer, que vocês querem, eu prefiro que vocês abrem, se for pela plataforma, no fórum. Por quê? Porque no fórum tem como quando eu respondo para vocês, além dele me permitir uma quantidade maior de resposta, ele permite que eu negrito, ele permite que eu anexo o arquivo, ele permite que eu destaco a palavra, porque todas aquelas opções de formatação eu tenho no fórum. Essas opções de formatação eu não tenho na mensageria. Por isso que eu prefiro, quando seja alguma pergunta referente aos questionários e que vocês abram pela plataforma, vocês abrirem pelo fórum, porque por lá tem como eu responder para vocês com mais informações, porque tem como eu fazer essas configurações. E na mensageria não tem como eu fazer essas configurações, tá bom? Então, não deixem de fazer os exercícios. Uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigado por ter participado. E um bom final de semana. Eu vou parar a gravação agora, se vocês tiverem algum